Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais do que a palavra de Deus tem para nos orientar. Esse é o objetivo da escola dominical, de nós virmos aqui. Quisera nós tivéssemos todas essas cadeiras cheias, né? De pessoas sedentas de aprender da palavra, de aprender, de ouvir instruções, não minhas, mas instruções da palavra, para nós caminharmos de maneira cada vez mais excelente. Vou tomar só um pouquinho de água. Então, irmãos, o tema hoje é a atitude que devemos manter no servir. Eu queria destacar aqui uma diferença entre servo e escravo, porque na antiguidade haviam servos e haviam escravos, e senhores, e donos e proprietários, né? Então o escravo era aquela pessoa que ele era propriedade de um dono, de um senhor, mas ele não tinha vontade própria. Ele era escravo, ele não tinha liberdade, ele era dominado. O servo, ele tinha uma certa liberdade, ele era um trabalhador que tinha obrigações para com o seu senhor, mas tinha uma certa autonomia, não muita, mas tinha uma certa autonomia. Aí você pode dizer assim, mas nós não somos propriedade exclusiva do Senhor? Somos propriedade exclusiva do Senhor, porque Ele nos comprou. Ele nos comprou de um dono, e Ele passou a ser o nosso Senhor. Só que a relação dele conosco não é uma relação de domínio, é uma relação de amor. É diferente. Nós temos uma certa autonomia, porque temos o livre-arbítrio, podemos escolher, não quero mais ser servo de Jesus. Você pode fazer o que você quiser. Então nós temos uma certa autonomia, mas quando nós decidimos não ser servos de Jesus, ou uma pessoa que não é servo de Jesus, ele também arca com as consequências de estar sob o domínio de um outro senhor. Não é assim? Concordam? Então, o servo, era escravo. E o servo ele servia a um senhor. Ele tinha uma certa autonomia. O escravo, não. A Bíblia diz assim, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Quando você vem cumprir a sua escala, você vem com alegria? Ou você, hoje é dia da minha escala, tem que ir lá. Sabia que eu já vi crentes falando isso? Amanhã eu tenho que ir na igreja, porque eu tenho uma escala. Não, você vem com alegria, eu vou dar um exemplo, você é do diaconato, você não está na escala, mas você venha pronto, se faltar alguém aí, estou dentro, hein? Pode me colocar aí para servir. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, nos lembrando de quem Ele nos comprou. Então, por isso deve ter alegria no nosso coração. E não cumprir mais uma escala e vir à igreja só quando tem uma escala. Hoje eu não estou escalado, não vou não. Como é que pode isso? Né? Acontece às vezes de você aproveitar que você não está escalado e resolver um problema. E fazer uma visita para um parente, às vezes está doente. Isso está tudo bem. Mas você ir à igreja, só quando você está escalado, e quando você não está escalado, você não tem nada para resolver, você não tem nada urgente, mas você fica em casa, vou assistir online. Então, cadê a alegria? Apresentarmos a Ele. Hoje não tem cronômetro, não? Então, eu vou direto. Eu vou embora. Então, apresentai-vos a Ele com alegria. Jesus veio à terra para ser o quê? Um servo. Ele veio para servir a humanidade. E Ele nos comissionou também para servir. A Bíblia diz que nós devemos imitar Jesus. Ele veio para servir. E Ele serviu com a própria vida. Ele veio para nos servir, para nos orientar, para nos ensinar. Ele veio para montar uma equipe. Ele serviu tanto que Ele montou uma equipe poderosa. Ele veio para montar uma equipe, Ele veio para dar treinamento. Olha, quando a gente está dando treinamento, né? Nós estamos servindo. Ele veio para dar treinamento, Ele veio para dar feedback para o Pai.
Pai, olha, eles vão agora, mas eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A gente está fazendo a obra. Eu falo o que o Senhor me disse para eu falar. Então, Jesus, ele veio para nos servir. Servir na igreja local. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Jesus veio à Terra para ser um servo da humanidade. E ele nos comissionou, ou seja, ele nos colocou numa comissão. Ele nos deu uma missão para nós também servirmos. Em João 17, 18, diz assim, ele falando com o Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só que interessante. Assim como o Senhor me enviou para eu servir, eu também os envio. Eu também os enviei ao mundo. Então, a proposta de Jesus é que nós sejamos servos, assim como ele foi. Servo de quem? Uns dos outros. Uns dos outros. Servir as pessoas é servir a Deus. Servir as pessoas é servir a Deus. Em João 13, no versículo 14, diz assim, do 14 até o 17. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior maior do que aquele que o enviou. Jesus não era maior do que Deus. Nós não somos maiores do que Jesus. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vocês não sabem que eu vim para servir? Que eu vos dei o exemplo? Agora é hora de praticar. Fazer aquilo que eu fiz. Não falo, até o 17. Isso, até o 17. Ficar com essa palavrinha aí. Ora, se sabeis essas coisas, o que nós devemos saber? Que ele nos deu o exemplo, que ele lavou os pés dos discípulos com aquela atitude ali, ele demonstrou que ele considerava o outro, que ele não se colocava num pedestal, como ele poderia se colocar. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, e não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo. E é essa atitude, essa prática que Jesus quer que a gente assuma. Eu sei que nós já estamos caminhando e no aperfeiçoamento disso. Eu estou nesse aperfeiçoamento, ainda não cheguei não, porque ainda estamos ligados a este mundo e muitas vezes somos tendenciosos a pensar nesse mundo, em nós, nas nossas coisas, né? De que nós somos o tal, mas nós não somos, diante de Jesus, nada, perto do poder dele. Nada no sentido assim, de que nós temos que copiá-lo. Ele já inventou a roda, não precisa da gente inventar, já está pronto, é só copiar. Ele fala assim, olha, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. O servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado, ele não é maior daquele que o enviou. Então, existe cada um no seu quadrado, né? Como diz o ditado popular, cada um no seu quadrado. Nós somos servos das pessoas. Nós servimos as pessoas. Não devemos servir para ser ou desejar elogios, tapinha nas costas. Servir aos outros com o amor de Deus. É bom o feedback dos irmãos. É bom quando a gente recebe um feedback do pastor, principalmente. Ó, irmã, você tem que consertar nisso. Você foi bem, mas olha, essa parte aqui você... Entende, irmãos? Porque nós precisamos desse feedback. Porque nós não somos Deus, nós temos Deus. Mas ainda estamos nesse corpo e temos limitações.
Por isso é importante, mas não que isso seja o principal para nós. Ei, irmã Ana, nossa, que ministração maravilhosa. Aí eu saio daqui inflada igual um pombo. Não, esse não é o objetivo final. Isso faz parte, porque queremos elogiar. A técnica do elogio é bom, é coisa boa, principalmente dentro da nossa casa. Elogiar os filhos, essa técnica promove as pessoas, é muito bom. Mas no nosso coração de servo, nós não podemos estar desejando elogios e ser. Isso vai chegar no nosso coração? Vai chegar. Mas nós temos a habilidade de falar: Senhor, esvazia-me de mim mesmo. Esvazia de mim mesmo. Tira de mim toda vanglória, toda vaidade. Porque sem Deus nada podemos fazer. Quando eu venho ministrar, eu falo: Senhor, a minha esperança está no Senhor, que tudo me proporciona ricamente para o meu prazer. Porque se eu for confiar só em mim, eu já retirei Deus do cenário. Eu estou aqui confiando nas minhas habilidades e pode dar tudo certo. Pode dar tudo certo, porque Ele me deu, Ele me fez assim, Ele fez o Lucas do jeito do Lucas, o Jonas do jeito dele. Então, aquilo que Ele colocou para nós fazermos, vai dar tudo certo. Mesmo se a gente retirar Ele do cenário, porque as habilidades estão aqui. Mas, com Deus, nós vamos fazer aquilo que Ele pensou para nós. Servirmos a Ele com alegria e nos apresentar a Ele com cântico. Servir na igreja a Deus e as pessoas nos leva a questionar qual é o nosso verdadeiro motivo para servir na igreja. Qual é aquilo que te leva a servir na igreja? É uma rotina? É o amor ou é a escala? Ou é fazer parte de um grupo social? Eu sou do Verbo Distrito e eu sou do diaconato. Qual é o nosso motivo? Alívio de consciência? Ou é puramente por amor às pessoas e à causa? Esse deve ser o nosso motivo. Servir a igreja. Estamos servindo a Deus, servindo a igreja? Estamos. Quando uma pessoa do diaconato nos recebe, com uma cara alegre, feliz, como as meninas me receberam hoje, cadê a outra? Samara e a... Então, elas estão servindo com amor. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei na equipe do Rema, lá de Volta Redonda. Eu era tesoureira, fui tesoureira por 5 anos. E eu não ficava lidando direto com os monitores. Mas um dia eu observei uma monitora. Aí o aluno chegava lá. Aí eu falei com a diretora: olha, isso não está certo. Você que seleciona, mas isso aí não está certo. A pessoa não está aqui, ela não é um policial, ela não é um fiscal. Ela é uma monitora que, se precisar, ela tem que chamar. Enfim, irmãos, aquela monitora foi retirada. Porque ela não aceitou que ela estava errada, que ela tinha que realmente, né? Enfim, então, por amor, nós vamos fazer com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Quando é por amor, tudo o que fazemos passa a fazer sentido para nós e para quem recebe. Passa a fazer sentido. Eu cheguei, eu fui recebida, as meninas estavam ali cumprindo a escala delas, fizeram o trabalho delas, fez sentido para elas, cumprir o serviço de hoje, fez sentido para mim, porque elas me receberam bem. Então, quando a gente faz por amor, as coisas fazem sentido. Já repararam quando você vai fazer uma visita para uma pessoa doente, ou você vai fazer um evangelismo, quem é que sai mais gratificado daquela situação? Nós saímos gratificados daquela situação, quando ajudamos alguém. Servir faz parte da nossa natureza. Servir. Quando nós não servimos as pessoas, quando nós não temos essa consciência, nunca seremos felizes. Servir faz parte da natureza humana, porque quando nós servimos alguém, nós saímos alegres. Então, mexeu com a nossa natureza. Amém? Deus ama pessoas e não coisas.
Deus ama pessoas. Deus ama pobres, ricos, pretos, brancos, pardos, índios, todos. Deus ama todos. Ele não ama coisas, porque Ele não precisa de coisas. Ele é dono de tudo. Ele ama pessoas. E é para pessoas que Ele nos colocou aqui nessa terra. E muitas vezes o ser humano, não vou falar nós, né? Estamos correndo atrás de coisas e não de pessoas. Servir quer dizer estar atrás de pessoas, de oportunidades para você servir, não só na igreja, mas servir a um vizinho, servir a um amigo. Você tem que estar ligado para você agir como servo em todo o tempo, em todo o tempo. Servir as pessoas em toda oportunidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos servindo a Deus. Deus não se esquece do nosso trabalho. Nenhum trabalho para o Senhor é em vão, nenhum. E nós, ao longo da nossa vida, nós vamos sendo recompensados e muitas vezes a gente nem se dá conta de que aquilo que chegou na nossa vida foi por causa daquilo que você fez lá atrás. Amém? Simplesmente fazer sem esperar a troca. Poxa, eu fiz isso para o fulano, olha que mal agradecido. Simplesmente fazer sem esperar a troca. Eu servi na igreja, o pastor Isaías nem fala nada. Servir as pessoas servindo a Deus e não esperar a troca. Dá o nosso melhor para o Senhor. Lembra da oferta de Caim? Abel pegou o melhor que ele tinha, a primeira, as primícias, e levou para Deus. Caim pegou depois o resto e levou para Deus. Então, dar o nosso melhor. Às vezes a gente vem para a igreja, pode acontecer de nós virmos para a igreja, às vezes sobrecarregados com alguma coisa, com algum problema, com alguma situação que estamos vivendo. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas quando nós chegamos aqui, nós temos que nos lembrar, pronto, agora eu vou me desconectar do que eu estou vivendo, do que está acontecendo, mas eu vou servir ao Senhor com alegria, porque Ele é galardoador, Ele é presenteador, Ele há de me ajudar nessa situação. Não fazer troca, mas você pode ter certeza que Deus não se esquece. Deus não fica alheio daquilo que você faz. Deus é um Senhor muito justo. Ele é um Senhor muito justo. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. É isso que a palavra diz. Servir na prática é se importar com gente. Eu vejo às vezes as reportagens, né? ONGs que cuidam da tartaruga, nada errado contra isso. ONGs que cuidam do jacaré, que cuidam... A natureza precisa ser preservada, eles são criaturas de Deus. Mas, às vezes, as pessoas dão muito mais importância para coisas também, objetos, animais, do que para a gente. Nós precisamos dar importância, nos importar com gente, com pessoas, ajudar, orar, servir, deixar que a palavra nos ensine a amar com mais intensidade. Senhor, me dá amor pelas almas, me dá amor me faz amar mais meu trabalho na igreja, porque diante das lutas diárias, pode acontecer que você comece a desanimar, você não deixa de vir, mas você começa a fazer aquilo de maneira mais mecânica. Mas Deus renova as suas baterias. Deus renova as nossas forças, quando nós abrimos o nosso coração e falamos, Senhor, me renova, estou começando a desfalecer, me renova, e Deus vai te renovar, amém? Pessoas podem perder o desejo de servir, pode acontecer? Pode, não, agora eu vou ficar só no banco. Irmãos, eu cheguei no Verbo da Vida com essa intenção. Eu era muito ativista na Igreja Batista, amo os irmãos batistas, fiquei 26 anos lá, mas eu tenho uma amiga minha que falava assim, que ela era da Assembleia, ela ia visitar a Igreja Batista e ouvia o pastor falando, quer isso, fala com a irmã Ana Militão, isso, fala com a irmã... Irmãos, era muito ativismo,
muito ativismo. E quando eu cheguei no verbo, eu falei, agora eu não vou fazer nada, eu vou só aprender essa palavra maravilhosa. Só que não, né? Só que não. Então, mas as pessoas podem perder o desejo de servir e começar a escolher o tipo de trabalho que estão dispostos a fazer. Ah, pastor, esse negócio de diaconato não dá para mim, não. Não. Ah, o pastor, mas eu estou precisando, tem poucos irmãos que estão servindo. Ah, o senhor vê com outro. E esse negócio de adolescente, só com o Lucas, para mim não. Então as pessoas começam a escolher tarefas, ao invés de manter uma abertura para fazer o que for necessário. Chegou na igreja, nossa, hoje não veio ninguém do DI. Ai, meu Deus, eu não tenho a menor habilidade, mas eu vou. Chegar lá, igual eu fiz uma vez lá no Remy Volta Redonda, as crianças pintaram com guache, tudo quanto é papel, fizeram a maior bagunça, e eu lá tentando segurar. Mas, irmãos, estar disponível, criar uma abertura no seu coração. Você chegou na igreja, você esteja disponível. Senhor, eu vim para te adorar, eu vim para cultuar o teu nome, eu vim para ter comunhão com os irmãos, mas se houver alguma necessidade, o Senhor pode me escalar, porque eu sou o teu servo. Eu quero servir as pessoas. Porque Deus precisa de nós, para nós servirmos as pessoas. Ele precisa de nós, porque se Ele não precisasse de nós, Ele colocava um anjo em cada casa, um anjo atrás de cada um. Faz anjo. O anjo faz mesmo, né? Com a ordem de Deus. Mas Ele não ia precisar que a gente servisse ninguém. Mas Ele precisa de nós, porque Ele quer ver em nós aquilo que Ele é. Ele quer ver que nós estamos sendo aquilo que Ele é. Um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus que está atento às nossas necessidades. Nós não somos onipresentes, mas eu costumo dizer o seguinte, eu sozinha, não vou resolver o problema do mundo, mas tem alguma coisa que chegou no meu ouvido? Chegou no meu ouvido alguma coisa, alguma necessidade. Eita, isso eu não posso fazer sozinha, mas eu vou pegar o Lenildo, pastor Luiz Felipe, pastor Lenildo, vou falar, gente, olha, a irmã está com uma necessidade, sozinha eu não posso resolver, o que a gente pode fazer? Se uma necessidade de alguém chegou no seu ouvido, movimente-se, porque não chegou no ouvido errado, não. Eu tenho essa máxima comigo, chegou no seu ouvido, faz alguma coisa, movimente-se, mesmo que você não possa fazer tudo sozinho, mas arruma um grupo, resolva aquele problema, porque se chegou no seu ouvido, é porque Deus enviou para chegar no seu ouvido. Nós somos ouvidos das necessidades desse mundo, e Deus usa o nosso ouvido, e às vezes a gente faz ouvido de mercador, né, igual a irmã Penha falou, sexta, né, entra aqui, sai aqui, porque a gente não quer ser incomodado, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Ai, vou ter que ir lá comprar as coisas da irmã, fazer uma cesta básica. Ai, não, deixa isso para o departamento lá da igreja. Então, irmãos, nós precisamos nos movimentar e abrir o coração para desejarmos servir. E não escolher o tipo de trabalho que nós estamos dispostos a fazer. Eu só faço isso, eu não dou para isso, não. Se precisar de mim ou de você, nós vamos estar dispostos a servir. Tem pessoas que pode acontecer de se achar boa demais para certos tipos de tarefas, ao invés de manter uma abertura para fazer o que for necessário. Eu me lembro uma vez, em 2017, eu fui numa conferência de mulheres lá no Rio, e nós estávamos com uma camisa identificando que nós éramos da cidade, de Volta Redonda, e nós precisávamos estar ali para servir. Então, eu falei com a irmã, ninguém me chamou para nada, né? Aí eu falei assim com a irmã lá que era responsável, olha, o que você precisar, eu estou sentada ali, pode me chamar, porque eu vim com essa instrução, de que a gente viria participar, mas viria servir. Eu fui para o meu lugar, estou lá adorando, né? Participando da conferência. Aí a irmã me chamou. Tem uma tarefa para você.
Aí eu falei, opa, vamos limpar o banheiro no intervalo. Vamos. Colocamos luva, passamos veja nas pias, recolhemos o papel. Acho que ela, eu não sei se ela chamou assim com uma dúvida se eu ia aceitar, mas eu não podia recusar. Quem gosta de ficar limpando banheiro? Ninguém, gente, vou ser sincero, né? Mas eu fui, fiz, recolhemos, eu e mais um monte, né, de mulher, que eram muitos banheiros. Recolhemos tudo e pronto. Não morri por causa disso. Mas estava uma brecha aberta. Estou pronto aqui para servir. Foi essa a instrução que eu recebi. Então, nós precisamos ter essa porta aberta para servir numa necessidade, em qualquer situação. Aqueles que trazem maior benefício para a igreja local são aqueles que simplesmente buscam servir. Simplesmente. Quando as pessoas chegam na igreja, eu já vi também, porque eu venho da igreja tal, e lá eu ministrava, lá eu pregava, lá eu era isso, era aquilo. Geralmente o pastor já fica com o pezinho atrás, né, com essa pessoa, porque as intenções não estão muito alinhadas com o que a palavra diz. Então, quando nós buscamos servir, nós estamos trazendo benefício para a igreja, quando nós queremos servir simplesmente. E quem é que vai nos promover? Deus. Deus vai nos promover. Deus vai nos promover. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Campina, eu e minha amiga que viemos, fomos conversar com o Jadeilton. Jadeilton, nós viemos, não queremos voltar, e tem essa situação, essa, conversamos com ele. Ele só falou assim, irmãs, a vida ministerial de vocês zerou. Comecem do zero. E foi aquilo que nós fizemos. Começamos do zero. Hoje Carol está pregando para tudo quanto é lugar, e falando do Senhor, falando da palavra. Eu estou aqui no distrito servindo, feliz, graças a Deus. Então, começamos do zero. Tudo que a gente tinha feito lá, 7 anos, 8 anos servindo, ele falou, esquece, começa do zero. E começamos do zero, graças a Deus. E Deus, Ele vê a intenção do nosso coração. Pode a gente olhar para uma pessoa e fazer pré-julgamentos, mas Deus vê a intenção do coração. Então, aqueles que trazem benefício para a igreja local, são aqueles que simplesmente querem servir, não tem outra intenção, é servir. Tem uma frase de Albert Schweitzer, acho que é assim que fala. Ele diz assim, eu não sei qual será o seu destino, mas de uma coisa eu sei, os únicos dentre vocês que realmente serão felizes, são aqueles que buscaram e encontraram como servir. É aquela felicidade que a gente tem quando a gente serve alguém, quando a gente faz alguma coisa por alguém. Quando a gente busca servir, nós vamos encontrar felicidade. Quando nós nos conectamos com nós mesmos, com as nossas necessidades, com a nossa zona de conforto, nós nunca seremos felizes. Por mais que a felicidade está disponível para nós, através do amor de Deus. Mas se nós mantivermos uma vida reclusa, individualista, nós nunca seremos felizes. Tem uma outra frase de D.L. Moody, a medida de um homem não é quantos servos ele possui, mas a quantos homens ele serve. Olha, pode ter muita coisa, pode ter muitos empregados, né? Mas quantas pessoas ele serve? Deus é um Deus justo e vê não só o que você está fazendo, mas o porquê de você estar fazendo o que você está fazendo. Por que nós estamos fazendo? Deus vê o motivo do seu coração, a intenção. Deus julga os nossos motivos. Então, a instrução da palavra é que nós possamos ser reflexo de Jesus, refletir a pessoa de Jesus aqui nesse mundo. Ser os braços, os pés, a voz de Jesus. Porque ele se foi fisicamente, mas o Espírito dele está aqui conosco, o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele tem instruções para nós de como nós podemos ser braços, pés, voz de Jesus.
Como nós podemos ser as mãos de Jesus em tocar as pessoas? Como nós podemos ser a voz de Jesus falando palavras que edificam? Não palavras que colocam um pouco de terra em cima da pessoa. Palavras que edificam. Como nós podemos refletir esse Jesus? O Espírito Santo está aqui à disposição para nos instruir nesse sentido. Em João 18:33 diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Mas aqui, olha, vamos ver os braços, vamos ser braços, pés, voz de Jesus aqui. João 18:33 diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Querendo colocar Jesus num patamar acima de tudo, né? Rei, porque a ideia de reinado para o Império Romano era uma coisa muito importante. És tu o rei dos judeus? Servir é o efeito, a causa é a natureza que temos. Se temos a natureza de Jesus, o efeito das nossas atitudes, da nossa vida, será servir. Servir é efeito, a causa é a natureza que temos. Vamos repetir comigo? Servir é o efeito, a causa é a natureza que temos. Qual a natureza que temos? De reinado. És tu o rei dos judeus? Ele era o rei. Ele é o rei. Qual a natureza que temos? A de Jesus, a natureza de Jesus. Se temos a natureza de Jesus, não há como não servir, porque ele veio para isso. Apesar dele ser o Filho de Deus, ele se esvaziou da sua glória, é como se ele tivesse saído, é como se não, foi de um grande palácio, todo adornado de ouro, e caído num poço de lama, para tirar a gente desse poço de lama, e nos revestir também da realeza dele. É isso que ele fez. Servir não é feito de improviso. Servir na igreja. Eita, cheguei atrasado, mas cadê a roupa do diaconato? Eu não trouxe não, me dá uma roupa aí, pega lá no bazar, me dá uma roupa aí para eu vestir, uma roupa preta. Servir não é feito de improviso, de qualquer jeito. Pois quando se trata de pessoas, e quando não fazemos para Deus, precisamos ser intencionais e estratégicos. Pessoal do louvor, acabou de cantar, joga o microfone no chão, não, temos que ser intencionais e estratégicos. Na Igreja Batista, a gente tinha uma reverência muito grande com os instrumentos. Toda vez que se comprava um instrumento, havia um momento de oração para consagrar aquele instrumento a Deus. Eu não acho isso errado, não. Era uma prática que eu admirava. E uma criança, quando subia num lugar desse, o pai e a mãe corriam lá. Não pode mexer, não pode tocar. Esse instrumento é para o louvor do Senhor. Meus filhos mesmo subiam e ia lá, buscava. Lá não pode mexer no piano, não pode. Então, servir não é de improviso. Quando se trata de pessoas e quando fazemos para Deus, precisamos ser intencionais, estratégicos. Como vai ser hoje? Qual a instrução que recebemos para hoje? Qual a roupa que vai usar? Temos que ser estratégicos. Nós não estamos na igreja local brincando de ser servos. Mesmo que a gente tenha prazer em fazer o que fazemos, que seja leve, precisamos colocar empenho e responsabilidade. Por exemplo, quando a gente vem ensinar aqui, eu vou só ler um versículo lá, daqui chegar lá eu destrincho tudo, vai dar tudo certo. Não, irmãos, tem que ter empenho e responsabilidade, saber que nós estamos servindo as pessoas, estamos servindo a Deus.
fazer com intenção, ter responsabilidade, empenho, unidade. Servir não é fazer tudo sozinho. Não é. Deve ser feito com alegria, sem peso. Ai, nossa, estou com tanta atribuição na igreja. Meu Deus, estou cansada. Não aguento mais, tudo sou eu, tudo sou eu. Não, irmãos, isso não é servir. Tem espaço, nós vamos ver no final que tem lugar para todos. Você não precisa ficar sobrecarregado. Ano passado, final do ano, eu conversei com o pastor Isaías, falei, pastor Isaías, eu quero me dedicar mais à igreja, e eu estou na monitoria da escola de missões, às vezes eu chego em casa tarde, eu amo estar lá, mas não está sendo produtivo para mim. Às vezes o senhor faz uma reunião, eu não posso ir, porque eu estou na escala da... Então, a escala estava sendo peso para mim, porque eu estava querendo fazer outras coisas. Então, ele falou assim, irmã, é um homem sábio, né? Ele falou assim, faça uma lista de prioridade. O que é prioridade para você hoje? Falei, para mim hoje, prioridade é estar no presídio. Eu amo aquele trabalho. Eu gosto de estar lá. Não é demagogia, irmãos. É a hora feliz que eu tenho, é quarta e sexta à tarde, quando a gente junta e pega o carro e vai para o presídio. Essa é a minha prioridade. Depois vem servir na igreja local. Aí fui falando com ele. Ele falou assim, então vai riscando o que não é prioridade. E risca aquilo que pode atrapalhar a prioridade. E assim eu fiz, e deu tudo certo, graças a Deus. Então, servir não é fazer tudo sozinho, assumir várias responsabilidades, ficar assoberbado, ficar, como diz aqui o nordestino, aperreado de tanta coisa. E aí a gente tem que se lembrar que nós temos nós. Eu tenho eu para cuidar. Você tem a sua família para cuidar. Nós temos nós, principalmente, porque sem mim, eu não posso fazer nada, né? Sem Deus eu não posso fazer. Sem mim, então, acabou. Se eu morrer, no cemitério está cheio de propósito não cumprido. Então, nós precisamos servir, mas não fazer tudo sozinho. Sem peso. Nos ajudar, não ficarmos exaustos com a obra. A obra não é para ficar exausto. A exaustão foi para Jesus, ele levou. Não foi? Ele não ficou exausto? Ele ficou exausto, ele ficou aflito, ele suou sangue. Sabia que suar sangue é uma extremidade de ansiedade que estoura os vasos da superfície da pele? Ele teve um grau de ansiedade, de temor, como homem, de medo, que atingiu o físico dele. Isso foi para ele. Ele não quer isso para nós. Ele ficou exausto, mas ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas, todas as nossas doenças, causou nele uma exaustão. Mas isso não é para nós. Deus não quer que a gente fique exausto, mas também não quer que a gente fique numa rede. Entenderam? Também não quer que a gente fique numa rede. Ah, não, Deus cuida de mim, não vou fazer mais nada, nossa, vou descansar. Não, nós temos que fazer aquilo que nos foi proposto para fazer. Perguntar ao Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça na igreja local onde eu estou inserido? É Deus que vai nos dar a instrução. Nossa jornada de servir, nós crescemos uns com os outros nessa jornada de servir. Crescer em unidade de espírito, todos nós, pensando a mesma coisa, dentro do nosso departamento, dentro do nosso grupo, termos um só pensamento. Mesmo que a responsabilidade seja individual, fazer algo em equipe é bem melhor. Por exemplo, o Lenildo vai tocar a bateria, a responsabilidade é dele, mas precisa haver um conjunto aqui, uma equipe, para ninguém tocar desafinado para um lado e o Lenildo para o outro. Assim é a equipe, é o servir. Nós precisamos estar conectados. Temos a nossa responsabilidade individual, mas fazer algo em equipe, em grupo, é bem melhor. Todos vão sair ganhando.
E o trabalho vai ficar mais efetivo, vai ser mais efetivo. Amém? Deus nos chama individualmente como membros e nos chama em conjunto como corpo. Ele nos chama individualmente, mas nos chama no conjunto também, no corpo de Cristo. Amém? Sozinhos temos funções importantes, mas somente quando trabalhamos em equipe é que a nossa parte ganha sentido. Somente quando o Lenildo está na equipe aqui, é que a bateria ganha sentido. Se a gente chegar aqui e só a bateria estiver ali batendo, não vai ter sentido. Somente quando a gente está numa equipe é que faz sentido. Somente quando o DI lá está reunido, cada uma fazendo a sua função individual, no todo, vai fazer sentido. O diaconato. O pessoal que serve em eventos, o pessoal que sai para fazer o evangelismo, existe uma equipe, mas existe uma responsabilidade individual. Juntos nós fazemos melhor. Juntos fazemos melhor. Amém? Em 1 Pedro 4,11 diz assim: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Se alguém serve, não faça na sua força. Faça-o na força que Deus supre. Então, Deus está com forças disponíveis para nós servirmos, para não sermos alcançados pela exaustão. Deus tem forças para nos suprir, para que nós possamos, com a nossa vida, glorificar o nome do Senhor, porque senão nós não vamos glorificar a Deus, nós vamos começar a murmurar, a reclamar, que eu não aguento mais, que agora ano que vem, pastor, pode me tirar dessa lista aí, ano que vem eu vou ficar só aprendendo. Aprendendo o quê? Já aprendeu, já fez o rema, já fez escola de ministros, já fez, é hora de, arregaçar a manga e trabalhar. Quer aprender mais? Vai ler a palavra em casa, vai estudar, vai ouvir ministração, vai ler livro, vai aprender mais. Então, servir sempre, com a força que Deus supre, para que em todas as coisas que nós fizermos, seja Deus glorificado. Nós vivemos para a glória de Deus, porque se não for para a glória de Deus, não tem sentido, irmãos, porque a nossa vida aqui é tão pequena. Ainda que eu fique milionária, eu vou usufruir desses milhões muito pouco tempo. Ainda que eu tenha a melhor vida possível, vai ser pouco tempo. E o que vem depois? Então, fazer tudo para a glória de Deus, porque Ele sim é digno de toda a honra e toda a glória. E quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Ele. E Ele está sendo glorificado, porque as pessoas estão mudando. Eu vejo isso no meu dia a dia. Lá dentro do presídio feminino. A palavra chegou e elas estão sendo lavadas. É como se você chegasse lá todos os dias, abrisse uma torneirinha e desse um banhozinho. Aí lavou um pouquinho. No outro dia você vai, mais um banhozinho. E elas estão sendo lavadas. Isso faz o quê? Glorifica o nome do Senhor. Então, servir na força que Deus supre. Tem coisas que não vão ser fáceis, mas vai ser possível. Tem situações que vão ser requeridas de você, que não vai ser fácil. Mas se é um serviço para servir as pessoas, existe força que Deus supre, para que Ele seja glorificado. Amém? É preciso, irmãos, servir com humildade, ter o coração humilde para receber instruções e correções. Eu ouvi uma vez da nossa coordenadora Juliana Borba, ela falando assim, que numa reunião de diretoria do ministério,
às vezes, algumas decisões são tomadas que ela não concorda. Mas quando o apóstolo Guto, bate o martelo, vai ser assim, ela falou assim, aquela decisão passa a ser a minha. Eu esqueço o que eu pensava. O que foi decidido passa a ser a minha decisão também. É aquilo que eu vou fazer. Então, ter humildade para ouvir instruções e correções, que não é confortável ouvir correções. Não é confortável. Mas ter humildade. Às vezes o líder pode te dar uma instrução, aí deu uma instrução, aí a Samara encontra com a Rosana, aí a Samara fala assim, quem que é o líder do diaconato aqui? Gutierrez. Ah, você viu o que o Gutierrez mandou fazer? Poxa, isso aí não vai dar certo. Não é certo. Não, irmãos. Viu, irmãs? Elas não vão fazer isso, não. Mas acata. Guarda no coração aquilo que você pensava. Você pode achar, do jeito que eu estou pensando, seria melhor. Mas foi decidido. Te deram oportunidade para dar opinião? Não, então fica quieto. E faz aquilo que está sendo proposto. Se abrir para a conversa, irmãos, o que vocês acham? Aí sim, eu acho que podia ser assim, o que vocês acham? Mas não desfazer aquilo que foi falado em comentários maliciosos, né? Servir com humildade, ter uma escuta atenta. Onde posso ser útil? Ficar atento. Ser o primeiro a galopar para servir. A fazer. É para servir? Estou na frente. Porque você sabe que Deus é galardoador. Ele é presenteador. Ter simplicidade. Opa, o negócio caiu aqui. Ter simplicidade. Não buscar destaque, mas o bem real de todos. Respeito, enxergar as pessoas. Ficar atento que o Espírito Santo vai te mostrar onde você pode ser útil. Ser grato, porque quando nós servimos, nós crescemos interiormente, nós crescemos no Espírito. Ter amor, deixar que a motivação seja sempre o amor e não a vaidade. Repreender a vaidade, porque ela vai vir, irmãos. Ela vai vir, pode ter certeza. Mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a vencer isso. Ser submisso, ser fiel à visão que Deus nos dá, que Deus nos deu aqui local e a visão do ministério. Sermos fiéis, sermos submissos. Essa matéria, submissão e autoridade no Rema, para mim, me marcou. Porque realmente, quando a gente não aprende, a gente tem a tendência de, né, achar, ainda mais quando a gente é muito sanguíneo, colérico, sei lá, a gente quer impor a nossa vontade. Mas ser submisso à visão que Deus nos deu. Tem uma passagem que diz lá em Mateus 20, que eu não vou ler porque o tempo está acabando ali, mas a mulher de Zebedeu chegou para Jesus e falou assim, Mateus 20, 28, Senhor, se eu podia, lá na glória, colocar os meus 2 filhos, um de um lado do Senhor e um do outro. Primeiro ela falou assim, eu posso lhe pedir um favor? Jesus falou, o que você quer? Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Ora, que ingenuidade, né? Querendo destaque. E então, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos, porque queriam também, queriam posição. Os valores do reino são diferentes dos valores do mundo. São diferentes. Somos salvos pela graça. Servir com esse fundamento quebra qualquer atitude religiosa. Quando a gente sabe, somos salvos pela graça. Ele nos comprou, então vamos servir e não vamos fazer as coisas porque existe uma tabela, uma escala. Não vamos fazer porque tem que fazer, vamos fazer porque queremos fazer, não porque tem que fazer. Não podemos servir por obrigação, para não cairmos no erro
de direcionar as nossas atitudes pela aparência, pela manipulação, por interesses pessoais e acepção de pessoas. Nós precisamos servir por amor. Quanto mais entendemos que o preço pago foi muito alto, o preço que foi pago pela nossa vida foi muito alto, mais seremos capacitados a servir pela graça. Quanto mais a gente entende isso, que o preço que Jesus pagou foi muito alto, e o tempo que nós temos nessa terra é muito pequeno, então vamos correr para servir. Vamos correr. Vamos agilizar os nossos projetos, os nossos planos em equipe. Vamos fazer bem feito. Vamos fazer com excelência. Aquilo que a gente for fazer, vamos fazer com excelência. Vamos fazer com dedicação, com empenho, com intencionalidade e com empenho, com responsabilidade. Cada serviço que você faz, desde o limpar aqui esse chão, tem um grande valor para Deus. Quando Ele vê o seu motivo, primeiro Ele vê a sua motivação. Por que ela está fazendo? Numa empresa, a gente trabalha, a nossa motivação é o salário. Não é assim? A gente trabalha, faz bem feito, quer fazer o melhor, mas a gente sabe que no final do mês cai lá na nossa conta. Aqui já caiu na nossa conta, irmãos. Já caiu. Nós somos a justiça de Deus. Nós somos providos, somos ricos. Somos prósperos. Se tem alguma pendência na minha e na sua vida, basta orarmos. Deus é fiel. Ele não tarda, Ele não falha, Ele não chega atrasado. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Aquilo que a Bíblia diz é para nós, não é para ficar só no papel. Nós somos prósperos, nós podemos, mas a motivação para servir precisa estar alinhada. Se não tiver, vamos alinhar. Eu costumo dizer para as meninas lá no presídio, olha, tem muitas que vão sair rápido, como tem saído. Tem sido liberadas muitas detentas. Mas você não vai ser liberada se o seu coração não estiver alinhado, porque Deus te vê por dentro, eu não. Você pode fazer carinha de santa aqui para mim, mas para Deus... E assim é com a gente, irmãos. Deus conhece o nosso interior, a nossa motivação. Isso é o mais importante, é saber por que servimos, por que fazemos o que fazemos. Qual é o motivo? Amém? Para encerrar, que eu já ultrapassei ali, eu queria deixar uma máxima, que não sei se acontece com você, mas comigo é assim, às vezes eu estou lavando uma louça, fazendo alguma coisa, chega alguma coisa para mim. Não sei se com você é assim, chega alguma coisa, aí às vezes eu anoto, às vezes é tão forte que eu nem preciso anotar, aquilo fica. E ontem eu meditando, chegou isso para mim. A igreja é a única instituição do mundo em que você nunca vai ver uma placa escrito, não há vagas. Não há vagas. Nunca você vai ver escrito isso aqui, porque sempre vai ter vaga para servir. Sempre vai ter. Numa empresa, você pode passar numa empresa escrito, não há vagas. Encerraram-se as vagas. Aqui não. Não há vagas, nunca vai acontecer aqui na igreja. Aqui vai ser, sempre há vagas. Amém, irmãos? Vocês aprenderam alguma coisa? Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Um bom dia.